assentar? Aleluia, Jesus, glória a Deus. O tema de hoje é a necessidade de termos uma vida santa. Quando o pecador se arrepende e aceita Jesus como seu salvador pessoal, ele é justificado, regenerado, santificado e adotado na família de Deus. A santificação é a especialidade do Espírito Santo. É instantânea, mas ao mesmo tempo progressiva, pois esse processo continua na vida do crente. Aqui veremos a necessidade e a possibilidade de termos uma vida santa. A santidade de Deus. Essa santidade é absoluta, pois Deus ele é santo e em seu caráter e essência. Conforme disse o profeta Amós em 2 ocasiões, jurou o Senhor Jeová pela sua santidade e jurou o Senhor Jeová pela sua alma. Livro de Amós, capítulo 4, verso 2, 6 e 8. A santidade é característica fundamental de Deus. Ela é singular por causa da sua majestade infinita. Também em virtude de se tratar de um ser totalmente distinto e separado em pureza. E suas criaturas. Essa santidade é a plenitude gloriosa da excelência moral de Deus, que existe nele e que nele se originou, não tendo sido derivada de ninguém. Não há santo como o Senhor. Irmãos, quando nós falamos a necessidade de termos uma vida santa, Deus ele não está falando, é certo que também faz parte, né, a nossa estética, mas Deus ele não está falando da santidade apenas na nossa estética, porque quando nós falamos em santidade, muitas igrejas ou muitas pessoas acham que a santidade é a forma de vestir. A forma de vestir, ela faz parte de nós que somos cristãos, né? Nós que somos mulheres de Deus, você que é homem de Deus, é certo que faz parte a forma de nos vestir. Mas a santidade, ela vem de dentro para fora. É como aqui nós lemos, né? Quando o pecador ele se arrepende e aceita Jesus, ele é justificado, regenerado e ele passa a ser adotado na família de Deus. Quando o pecador ele se arrepende e aceita Cristo, ele é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele passa a fazer parte do corpo de Cristo, assim como nós aqui estamos reunidos na casa do Senhor nesta manhã. Só que quando nós falamos em santidade, muitas das vezes nós vamos conversar com alguém, vamos falar em santidade, a primeira coisa que vem na mente das pessoas é a roupa e cabelo. E não é, irmãos. A nossa santidade ela começa quando alguém aceita Jesus, nós fazemos o apelo. Mas é o Espírito Santo que convence o homem e a mulher do pecado, irmão. Não é por força e nem por violência. Irmãos, tem pessoas que colocam, até mesmo pastores, líderes, colocam um jugo tão pesado em cima, às vezes, do seu rebanho, que nem mesmo ele carrega aquele jugo tão pesado. E eu estou falando, não é algo bíblico, mas é algo de doutrina de homem, de regras de homem. E quando nós falamos em santidade, nós falamos da mudança de caráter. Porque não adianta nada, eu já falei aqui, volto a repetir. Eu não sou, irmão, de estar batendo em ninguém com esse negócio de uso e costume. É certo que às vezes Deus me usa na palavra para falar, né? Quem é do céu sabe o que vestir, sabe aonde deve ir, né, irmãos? Mas santidade, irmão, ela vem de dentro para fora. Porque a santidade aqui da estética é fácil todo mundo ver. Eu posso estar bem vestida aqui, todos estão olhando. Mas se o meu caráter não foi mudado, não foi transformado, eu não me arrependi,
quem sabe daquelas velhas práticas, de nada vai adiantar que a aparência física, a estética física, a roupa a qual eu estou vestindo, o meu cabelo longo, de nada vai adiantar. Então, quando o homem e a mulher de Deus, ela verdadeiramente tem um encontro com Cristo, para ter uma vida santa, a primeira coisa que é mudada é o seu caráter. Aquilo que ele fazia antes, eu não vou fazer mais. Se lá no mundo eu vivia nos prazeres da carne, adorando a outros deuses, eu vivia de uma forma errada. Lá em Gálatas, irmãos, está escrito as obras da carne e do espírito. As obras da carne é o quê? Contenda, mentira, engano, fofoca. As obras do espírito é amor, é paz, é longanimidade, é amar a Deus. É fácil de se conhecer uma pessoa que tem uma vida santa lendo a Bíblia, vendo lá em Gálatas qual é a obra da carne e do espírito. Assim nós vamos saber se realmente aquela pessoa teve um encontro com Cristo e foi verdadeiramente transformado. Significado de santidade: ser santo e ser santo, santificar, dedicar, consagrar. No Antigo Testamento significa separar. Quando aplicado à religião de Israel, tem a ideia de separar para Deus, retirar do uso comum. Como tal poder é visto em Levítico. Quando nós verdadeiramente temos um encontro com Deus, a nossa vida velha já é abandonada. Jesus, ele vem, nos lava com o sangue dele, perdoa os nossos pecados e nós vivemos uma nova vida para Cristo, uma vida que venha agradar a Deus. Isso vale, irmão, para lugares, casas e campos, utensílios, animais, o ouro do templo, pessoas e muitas outras coisas. É como eu sempre falo, irmãos, eu não sou de estar batendo nessa tecla de uso e costume, de estética, não. Mas é como eu sempre falo, nós que somos do céu, nós que já conhecemos a Cristo, é certo que nós vamos ter discernimento daquilo que vai agradar a Deus e daquilo que não vai. De lugares a qual nós vamos, será que esse lugar vai agradar a Deus eu ir? Será que o Espírito Santo de Deus vai se agradar de eu ir nesse lugar? Será que o Espírito Santo de Deus vai se agradar de eu tomar essa bebida? Então, assim, Deus, ele vai nos direcionar. O sentido de santidade é se afastar de tudo que é pecaminoso, de tudo o que contamina. Dizer que qualquer coisa, ou objeto, ou pessoa é consagrado, separada ou dedicada a Deus, significa dizer que isso pertence a Ele, ou serve a Ele com exclusividade. O que é consagrado não pode ter uso comum. O azeite da unção e o incenso do santuário não pode ter outro uso. O sagrado deve ser tratado como tal. Os antigos hebreus levavam a santidade a sério. Todos esses rituais de consagração são representações visuais de verdades espirituais reveladas no Novo Testamento. É a importância, né, irmãos, de cuidarmos das coisas do Senhor, da obra do Senhor. Nós somos povo exclusivo dEle. Nós somos separados por Ele para adorar a Ele. Se nós estamos aqui reunidos no nome dEle, é porque o Senhor nos escolheu. Mesmo, quem sabe, tendo alguém melhor que eu, melhor que você, melhor que nós, mas o Senhor, Ele nos escolheu, porque Ele viu em nós algo que, quem sabe, Ele não viu em outra pessoa. Então, Ele nos escolheu para a sua boa obra, e nós somos privilegiados, irmãos, de servir a esse Deus em espírito e em verdade, em amor, em obediência à sua palavra. A necessidade de termos uma vida santa. Israel,
O apelo à santidade diz respeito à pureza da nação de Israel para manter o povo distante da idolatria, da prostituição e de outras práticas pecaminosas. Deus escolheu Israel para ser sua propriedade particular dentre todos os povos, reino sacerdotal e povo santo. Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. O estilo de vida dos israelitas deveria estar de acordo com a santidade do seu Deus. Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Essa santidade exigida era mais do que natural, porque Deus é santo e os israelitas foram separados, ou seja, retirados dentre aquele povo para Deus. Irmãos, quando a Bíblia fala de idolatria, prostituição, irmãos, eu me lembro muito da história da rainha Jezebel, quando ela casou-se com Acabe, e Acabe estava reinando ali em Israel. Tem muitas pessoas, irmãos, que julgam, quando vê, às vezes, uma mulher com maquiagem, até mesmo, às vezes, com esmalte na unha, e fala, é Jezebel. Aí eu fico pensando, será que essa pessoa sabe o significado do que é Jezebel? Tem muitas pessoas que acham que Jezabel, irmãos, é porque eu estou com a unha pintada, eu estou com batom na boca, eu estou com o cabelo cortado, e não é. Jezabel, irmãos, eu consigo ver ela como uma bruxa de um nível muito grande, espiritual. A Bíblia que nos fala lá em 1 Reis, que quando Elias desafiou aqueles 450 profetas de Baal, no reinado de Acabe, estavam esses 450 profetas de Baal. Jezebel se casou com Acabe, ela era filha de Etibaal, um povo de outros povos lá que adoravam outros deuses, e foi para Israel. Aquela mulher era tão perversa e mal, que ela incitava Acabe, o seu marido, a fazer o mal. Acabe não conseguia controlar aquela mulher. Ele não conseguia controlar o tamanho da sua maldade. Ela sacrificava crianças, derramava sangue inocente de criança para fazer rituais. Ela mandava matar os profetas. Obadias, que era copeiro lá de Acabe, ele temia a Deus. Ele teve que esconder algum dos profetas ali na caverna, porque ela mandava matar. Jezebel, ela viu a vinha de Nabote, e Acabe desejou a vinha, e ele falou que não venderia. Ela mandou matar aquele homem para tomar a sua propriedade. Aí tem pessoas que julgam Jezebel por causa de uma pintura. É certo, irmão, que a Bíblia fala que ela se pintou, mas ela fez aquilo no intuito de atrair o profeta. Mas quando nós vamos estudar sobre quem era Jezebel, era um nível de maldade muito grande e de idolatria muito grande. Eles idolatravam outros deuses, e como ela era de outra terra, foi para Israel, levou a idolatria lá para dentro de Israel. E o povo de Israel estava ali dividido, não sabia se adorava a Deus ou a Baal. Aí foi quando Deus levantou Elias para ir lá e falar para Acabe. Foi quando Elias também profetizou que não haveria chuva. Foi quando Elias também desafiou aqueles profetas de Baal, porque o reinado de Acabe estava indo de mal a pior, porque ele deixou de adorar a Deus para adorar a Baal. É possível a igreja, os 3 propósitos de Deus com Israel são os mesmos para a igreja. Mas vós sois geração eleita e sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim como os israelitas fomos chamados por Deus e separados para o seu serviço,
Agora somos sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Desde os tempos do Antigo Testamento, a idolatria e a prostituição sempre caminham juntas. Esses são os mesmos desafios da igreja de hoje, porque a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos obtenhais da prostituição. Devemos fugir da prostituição, como também da idolatria. Aí tem muitas pessoas que acham, irmão, que a idolatria é nós se curvar ou se ajoelhar diante de uma imagem de escultura, mas não é. Às vezes nós adoramos ídolos sem nós mesmos perceber. Às vezes nós adoramos até mesmo pessoas sem nós mesmos perceber. A honra e a glória que às vezes é para nós dar para Deus, nós dá para o homem. Irmãos, esse negócio de fama é um trem assim muito fora de controle, se a gente não tiver o pé no chão, né? Porque quantos cantores, até mesmo pregadores, começou bem ali na caminhada com Cristo, mas foi pegando fama, nome, né, irmãos? E deixou-se dominar, né, pelas pessoas, pelos aplausos das pessoas, né, irmãos? Então, assim, até mesmo nós que somos cristãos, é certo que nós admiramos cantores, pregadores, mas nós temos que ter muito cuidado, porque a honra e a glória é para Deus. Nós não devemos adorar mais o ídolo do que a Deus. Uma exigência natural. Essa exigência é mais do que natural, porque Deus, ele é santo. Mas como é santo, aquele que vos chamou, sede-vos também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Assim como o seu Filho Jesus Cristo. Da mesma maneira como Deus escolheu e santificou o povo de Israel para viver em santidade, assim também o Senhor Jesus nos chamou para vivermos uma vida santa. Israel precisava viver longe das práticas imorais dos cananeus. Nós, da mesma forma, devemos nos afastar da prostituição. A Bíblia aqui fala sobre 3 tipos de santificação. A primeira, ela é a santificação posicional, que é aquela que ocorre quando o pecador recebe pela fé a Jesus Cristo como Salvador pessoal. Ele está lá no mundo, mas ele se posiciona. Eu vou servir a Cristo a partir de hoje. Chama-se santificação posicional. A santificação real é conhecida como a santificação presente. Ela é progressiva. A cada dia avançamos em santidade. Todos nós com uma cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A santificação posicional é quando nós nos posiciona para servir a Jesus. A santificação real é aquela quando já somos membros do corpo de Cristo e a cada dia nós buscamos se encher mais da sua presença. A cada dia nós já estando na igreja, servindo a Cristo, participando do corpo e do sangue dele. Essa santificação real a cada dia mais nos incentiva a nós buscar ainda mais o Senhor, buscar ainda mais ter intimidade com ele, buscar ainda mais ser renovados na presença dele. Assim, nós que somos cristãos, nós nunca devemos nos contentar com um pouquinho de azeite que o Senhor, ele nos dá. O Senhor, ele tem muito mais para nos entregar. Ele tem muito mais azeite para derramar sobre a nossa vida. E essa é a santificação real, a qual você nunca se cansa de buscar. Quem sabe você louva hoje, você fala: Senhor, eu quero ser usada por Ti para que curas venham a acontecer, milagres venham a acontecer. Então você vai pagar um preço em oração, em santidade, em vigilância, para receber ainda mais de Deus, uma autoridade a mais, uma intimidade a mais com o Senhor. A santificação futura
é aquela santificação conhecida também como a glorificação. Na ressurreição seremos completos, e isso é extensivo à santificação, quando o Senhor Jesus declara que transformará nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. E é nessa ocasião que veremos a Deus como Ele é. Essa é a nossa esperança, o arrebatamento da igreja. Oh glória! Estamos aqui todos os dias reunidos no nome do Senhor. E todo culto eu imagino, Senhor, será que esse é o nosso último culto? O intuito da igreja é esse: adorar o Senhor, ir atrás das almas que estão lá fora, mas esperando e aguardando pela volta dEle. Aleluia. É possível ser santo? Sim, é possível. E deve ser o desejo de todo cristão se parecer com Jesus e ter uma vida santa, assim como o Mestre teve. Pela sua infinita graça, Deus concede vida santa a todos os pecadores, desde que eles se arrependam e confessam o nome de Jesus. Assim, Deus disponibilizou 3 meios para a santificação: o sangue de Jesus, e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da parte. O Espírito Santo e a própria palavra de Deus. O Senhor nos forneceu todos os recursos necessários para uma vida santa e separada do mundanismo. Irmãos, quando nós realmente temos um encontro com Cristo, nós não nos conformamos, por mais que vivemos ainda nesse mundo. E quando nós falamos de uma necessidade de ter uma vida santa, não é porque nós somos cristãos que nós temos que ficar dentro de uma bolha. Tem crente, eu vou falar porque só tem crente. Tem crente que ele é chato, sabe aqueles crentes chatos? Tudo para ele é pecado. Até se tu beber café, ele fala que é pecado. Tudo, sabe? E viver uma vida santa não é isso, irmão. É certo que nós sabemos aquilo que desagrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Mas tem pessoas que colocam um jugo tão pesado sobre nós que nem Jesus coloca esse jugo. Jesus veio, morreu na cruz do Calvário para nos salvar. É certo que temos que aceitar a Ele, né? Somos corpo dEle, participamos do sangue dEle, do corpo dEle. Oramos, buscamos a Deus a cada dia mais para nos santificar, para nos afastamos do pecado, vem todo dia para nós, e nós dizemos não, 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 por amor a Cristo. Mas nem por isso nós devemos viver dentro de uma bolha. Enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós necessitamos trabalhar, estudar, necessitamos, quem sabe, estar no meio da nossa família, que às vezes são pessoas descrentes. E se nós for aqueles crentes chatos, eles vão tomar um ódio tão grande de nós, irmão. Eu conheço crente que a família odeia ele, porque é chato. Ele chega no meio do familiar e já é condenado. Você vai para o inferno por causa dessa roupa. Irmãos, isso é tão... Aí eu fico, meu Deus, Jesus pagou um preço tão grande por nós, irmãos. O amor, ele vai tão além. Irmãos, o nosso testemunho, ele vai falar muito mais que uma pregação. O nosso testemunho, ele vai falar muito mais que um louvor. Quem sabe a nossa família, eles não é crente, mas deles vê o nosso testemunho como os servos do Senhor. Eles vão olhar para você e vão te admirar, por mais que eles não vão falar, mas ele vai olhar para você: meu Deus, olha a irmã Luana, como eu admiro ela. Um dia eu quero ser como ela, uma serva de Deus, uma mulher santa. Então o nosso testemunho vai falar muito mais do que o nosso julgamento. Porque não adianta nada nós encher a nossa boca e querer condenar alguém ao inferno. É uma fala muito forte, né, irmãos? Você condenar alguém, você vai por causa disso. Irmãos, eu já vi tantos pregadores cair por condenar demais os outros, por colocar um jugo pesado demais nas costas dos outros.
E o diabo, ele não tem pressa em derrubar ninguém. Ele fica ali observando, uma hora eu te pego. E é nesse ponto aí em que você tanto bate, é que eu vou te derrubar. Irmãos, o diabo, ele é sujo, ele não está de brincadeira conosco. Ter uma vida santa não é se isolar do mundo, mas é viver em um mundo pecaminoso, fazendo a diferença como verdadeiros servos do Senhor. E santidade não é sobre a estética, não. Ela vem de dentro para fora, ela vem do nosso testemunho. Ela vem da forma como nós tratamos as pessoas, a forma qual nós amamos as pessoas. Conclusão, o nosso dever não consiste apenas em nos afastar do pecado e de toda forma de paganismo, mas também de combatê-los com a pregação do Evangelho e com nossa maneira de viver, assim como fizeram os primeiros cristãos. O cristianismo é a única religião do planeta que tem o Espírito Santo. E Ele quem nos capacita a viver em santidade e a vencer as tentações. Somos privilegiados porque temos Jesus e o Espírito Santo. Então, irmãos, é como eu falei, devemos anunciar o Evangelho de Cristo, irmãos. Mas quando Deus, irmãos, Ele fala com cada um de nós, nos exortando, falando uma palavra mais dura, nós sabemos quando é o Senhor que fala. Mas quando é alguém que quer colocar um jugo pesado sobre as nossas costas, nós também sabemos. Então é como o irmão Cauã falou ontem lá no culto, na casa da irmã Adriana. O manual do cristão está aqui. É a palavra de Deus. Ela vai nos conduzir até a volta de Jesus. Ela vai tirar todas as nossas dúvidas, todos os nossos medos. Ela vai nos mostrar as obras da carne, do Espírito. Ela vai nos mostrar como nos santificar a cada dia mais. Ela vai nos ensinar a ter uma vida santa até Jesus voltar para nos buscar. Amém? Receba essa palavra no teu coração nesta manhã. Que Deus abençoe a todos. Eu já quero encerrar, meu Deus, já é 9h20. Mas antes eu queria fazer uma pergunta, e quem é esse sentir de Deus de responder, fique à vontade. Qual é o significado de santificação para você? O que significa santificação para você? O que é ter uma vida santa? Quem quiser responder pode ficar à vontade.
verdade, irmãos. Fugir do mal, né? É como a irmã Maria falou, vigiar e orar, né, irmãos? E assim Deus ele vai nos ajudando e segurando em nossas mãos, amém? Eu já quero voltar para a irmã Maria, para ela estar fazendo encerramento, amém?